José, ainda não passei nenhuma tarefa. Quando eu passar, eu aviso, tá? Estou pondo aí o link para comprar apostila. Eu já coloquei na aula passada também, estou colocando de novo. Então, pessoal, eu queria saber se vocês estão me vendo, se vocês estão ouvindo e se vocês estão vendo a tela do computador meu aqui. Pedro Mesquita, obrigado. Sim, professor. Então, eu vou começar a aula, né? E enquanto isso o pessoal vai chegando. O arquivo é o mesmo arquivo das aulas anteriores, ainda não terminei, tá? Então, nós vamos estudar oscilação livre sem amortecimento. Esse sem amortecimento uma hipótese que sempre tem amortecimento. É que, às vezes, o amortecimento é tão pequeno que a gente pode desprezar, tá? Mas sempre existe um amortecimento, tá? Então, olha, qual vai ser o nosso corpo aqui? Nós vamos escolher um corpo elástico, que é a mola. Existem vários corpos elásticos na engenharia que a gente estuda, e todos eles se aproximam do comportamento da mola. Então, a mola é mais evidente para estudar, tá? Esse assunto já tinha começado na aula passada, então vamos considerar aqui uma mola de constante elástica K. A constante elástica se mede em newtons por metro. Na prática, diz se a mola é dura, se ela é mole, né? Se eu vou usar ela num caminhão, se eu vou usar num carrinho pequeno, se eu vou usar num relógio, se eu vou usar para pesar um peixe, entendeu? Então, as molas são diferentes. E o K caracteriza a mola, certo? Toda mola tem uma característica que é o K. Muito bem, então aqui eu tenho uma mola sem nada pendurada. Eu vou pendurar uma mola. Essa mola está livre. Então ela ocupa uma posição aqui. E aqui nessa figura está escrito assim, NEN. É nível de equilíbrio natural da mola. É o comprimento natural da mola, isto é, sem deformação. Bom, aí eu falo o seguinte, bom, eu vou pegar uma massa M e pendurar aqui, ó. Então, pendurei aqui uma massa M. O que vai acontecer com essa massa M? Ela vai esticar a mola. De quanto que ela está esticando a mola aqui? De YE. YE quer dizer Y estático, tá? Y estático. Está aqui, ó. Esse YE aqui é Y estático. Depois, eu puxo a mola para baixo e solto. Bom, quando eu coloco a mola aqui, ela vai esticar a mola. Quando eu coloco a massa aqui, ela estica a mola e para aqui. Quando ela para aqui, quais são as forças? Se ela está parada, a resultante das forças é zero. Qual é a força que está para baixo aqui? É o peso, certo? O peso que é igual a m vezes g.
Então, o peso puxa o corpo para baixo. Qualquer corpo é atraído pela Terra, inclusive esse aí da mola, mg. Tá? mg é o peso, é a força-peso que atua sobre essa massa. Agora, e por que ele não vai embora para baixo? Porque a mola está segurando. Então, a força que aparece para cima aqui, que puxa ele de volta, é chamada força elástica. Né? Força elástica. Essa força elástica é dada pela lei de Hooke, que é que K vezes Y. K, que é a constante da mola, vezes YE. Vezes Y estático. É o K da mola vezes a deformação que a mola sofreu. YE, chamado também de Y estático. Certo? Bom, aqui ela está parada, quer dizer que essa força é igual ao peso. Tá parada. Então, tá aqui, esse desenho aqui está aqui também, aqui mg para baixo é igual a KYE. Então, já pode dizer que são iguais. Bom, parou aqui, então aqui está escrito assim, NEE, nível de equilíbrio estático. A mola estava no seu comprimento natural, peguei uma massa, pendurei aqui. Ela esticou e parou de novo. Se ela parou, a resultante das forças que atuam sobre ela é igual a zero, e as forças são verticais. Então, para baixo, nós temos o peso, que é mg. Para cima, nós temos uma força elástica, que é K vezes a deformação. Nesse exemplo, a deformação é YE, Y estático. Como eu estou trabalhando na vertical, o meu Y está orientado para baixo aqui. Ó. O Y está orientado para baixo. Quando ela vai para cima, é negativo. Tudo bem? Orientar para baixo. Bom, daí eu faço o seguinte. Bom, agora eu quero pôr para oscilar essa mola. Então, na situação estática, que é essa que eu desenhei aqui, a força elástica para cima é igual ao peso. Tá? Agora, o que é força elástica? KYE é igual ao peso. Então, essa equação aqui nós vamos usar. Eu posso achar o K, posso achar o YE, se eu conhecer 3 das variáveis que tem nesta forma, eu determino a outra, a quarta. Aí eu faço o seguinte, eu vou pegar o corpo e puxar ele para baixo. De quanto eu vou puxar ele para baixo? De Y, pequeno aqui, ó, Y. Então, puxando ele para baixo, eu puxo ele para baixo e solto. Como que ele vai oscilar aqui? Ele vai oscilar em torno dessa linha aqui, ó, do equilíbrio estático. Então, ele vai para cima e para baixo, ele está aqui, ele vai ocupar uma posição aqui em cima. Né? Esse corpo que está ali embaixo, eu solto, ele vai para cima, chega aqui, ele vai para baixo, aqui é a origem. Vou colocar a origem aqui. Então, ele vai ter um movimento de vai e vem aqui em torno dessa posição de equilíbrio. Esse movimento oscilatório em torno dessa posição de equilíbrio chama-se movimento harmônico simples, certo? Esse é o movimento que nós vamos estudar. Outros sistemas físicos que podem representar a mesma coisa. O pêndulo, um pêndulo simples. Eu pego uma bola de bilhar, né? Pego um prendedor, né? Prendo nela, amarro um fio de nylon, penduro num lugar qualquer e põe para oscilar. Lá no laboratório vocês vão fazer isso. Lá tem um suporte, né? Você tem a mola e tem as massas lá, tem a régua e vai medindo quanto. Então, ó, essa aqui é a situação dinâmica, ele vai ficar oscilando.
Como eu estou supondo que não há amortecimento, se eu voltar daqui a 100 anos, eu voltar daqui a 100 anos, ele está oscilando, certo? Mas não é verdade, né? Rapidamente ele para. Por quê? Porque tem amortecimento. Mas nós vamos estudar como se não tivesse, certo? É o caso ideal. Então, essa aqui é a situação estática, e a situação dinâmica eu vou pegar esse YE mais Y, né? Então, o Y grande vai ser igual ao Y estático mais o Y que eu puxo aqui, ó, que está repetindo a figura. Tá? Vamos derivar essa equação em relação ao tempo. Derivada de Y grande seria Y'. E nós estamos usando no curso aqui, em vez de Y', nós estamos usando Y ponto. É a mesma coisa. Derivada de uma constante dá zero. Então, ela não aparece aqui. Esse Y é variável. Então, Y grande igual a Y pequeno. O que vai interessar é isso aqui, ó. É quanto que eu puxo depois que ele entrou em equilíbrio com a massa. Então, o quanto eu puxo, vou desenhar de novo aqui, ele vai ficar oscilando aqui em torno dessa posição de equilíbrio, que aqui a gente chama de origem. Então, puxei para baixo, solto, ele vai para cima. Chega lá em cima, a mola empurra para baixo. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Certo? Movimento oscilatório harmônico. E a aceleração? O que é a aceleração? É a derivada da velocidade em função do tempo. Tá? Essa situação aqui é a situação dinâmica. O que diz a segunda lei de Newton? Ela diz o seguinte: a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, veja, força resultante. Eu tenho para baixo, o peso já está equilibrado, então sobra só uma força para cima. Então fica assim, mg menos ky grande é igual a my dois pontos. O que é y grande? É o y estático, que é esse aqui, mais esse y aqui. Certo? Igual a my dois pontos. Vamos multiplicar isso aqui, ó, propriedade distributiva. Então fica mg menos ky, a propriedade distributiva, menos ky igual a my dois pontos. Bom, mg é igual a kye, né? Nós já vimos aí. Então, esse termo cancela com esse. Sobra menos ky. Então, fica menos ky é igual a my dois pontos. Vamos passar tudo para um lado isso aqui. Então, fica assim, my dois pontos mais ky igual a zero. Mas ky igual a zero. Isso aqui chama-se equação diferencial de segunda ordem. Por que segunda ordem? Porque tem y dois pontos aqui, que é a aceleração, que é certo? Então, essa é uma equação diferencial de segunda ordem. Não sei se vocês já estudaram equações diferenciais ou vão estudar no próximo semestre, mas existe um capítulo aí do cálculo e da matemática que estuda como resolver equações diferenciais. E essa é uma de segunda ordem. Tá? Bom, então é o que eu sempre falo, por que vocês estão fazendo, sei lá, mecânica, civil, produção, tá, e não fazem todas as engenharias? Eu vou fazer tudo, computação, civil, mas não aguento, pô, você não aguenta, né? Eu vou fazer uma bem feita. E depois, se eu precisar, né, de engenharia civil, de computação,
Se eu precisar de matemática, eu vou perguntar para o pessoal que fez. Falou, você que fez lá. Mesma coisa isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Então a pergunta é, qual a função que é solução desta equação? Aí eu vou lá e pergunto para Mirtz, Mirtz, qual é que é a função que é solução aqui? Professor Francisco, isso aqui é muito fácil, nós conhecemos há muitos anos, certo? A solução desta equação é esta função aqui, cosseno. Y igual a zero, cosseno de ômega 0t mais φ0. Essa é a solução desta equação diferencial. Mas aqui nessa equação... Bom, primeiro vamos ver os termos que aparecem aqui. Então, os matemáticos nos dizem o seguinte, esta equação diferencial de segunda ordem tem como solução um cosseno. Poderia também ser seno. São funções chamadas harmônicas, elas se repetem, né? Como o fenômeno que nós estamos estudando é um fenômeno que se repete com o tempo, tá? Então, vamos lá. O que é o Y? Y chama-se elongação da mola. Eu não puxei a mola para baixo, soltei, é quanto que ela está deformada ali, ela vai e volta, certo? Esse Y é a posição do corpo em cada instante do movimento. Eu comecei lá embaixo, soltei ele, passou pelo meio, foi lá em cima, voltou, passou para baixo e fica ali eternamente. Elongação da mola também pode ser dado um sinônimo, que é deformação da bola, tá? Agora, o A0, o que é A0? A0 é a amplitude. O que é a amplitude? É o máximo afastamento da posição de equilíbrio. Vamos supor, a mola está com a massa lá pendurada, paradinha lá. Eu vou lá, puxo 40 centímetros para baixo e solto. Ela vai mais 40, que ela saiu, 0 menos 40, mais 40 menos 40. A amplitude é o máximo. Quer dizer, a amplitude é o máximo afastamento da posição de equilíbrio, certo? A amplitude. Que aqui nesta equação está sendo chamada de A0. A0. Esse zero é de inicial, né? Ômega 0, φ0. Então, o que é ômega 0? Esse ômega 0 tem um nome, chama-se pulsação das oscilações livres, que se mede em radiano por segundo. Como radiano não é unidade, esse segundo aqui que está em denominador sobe e fica segundo a menos 1 por segundo. O coração é um órgão do corpo humano que pulsa desde que você nasce até que você morre. Se ele parar aí pelo meio do caminho, já era, né? O que é a pulsação? É o número de vezes que ele bate, o coração bate. Qual é o normal? A pulsação normal vai de 60 a 80 batimentos, né, por minuto. Tá? Então, e quem tem muito alto, 120, 150, pode ter um piripaque, é que nem você acelerar o motor de um carro, né? Mas quando você está, por exemplo, praticando esporte, não sei o quê, o seu coração vai para cima, a pulsação. Existe um teste, né, para saber como é que está o seu coração, que chama teste ergométrico. Você vai numa esteira lá, eles te põem um aparelho para medir a pressão, as oscilações do coração, né, que são pulsos, e ver como é que você está. Se não estiver bom, tem que dar uma ajeitada, né? Certo? Então, o coração tem um teste, que é o teste ergométrico. A palavra ergométrica significa teste de esforço. É diferente quando você está deitado paradão e quando você está correndo, quando você está se agitando, né? Com esforço. Por isso que tem esse nome pulsação, que tem uma certa semelhança com a pulsação cardíaca, né?
É aquele movimento lá oscilatório, tá certo? Oscilações livres. Então, esse é o nome disso aqui, ômega zero, pulsação das oscilações livres, radianos por segundo, também segundo a menos 1. E esse φ0 aqui, ó, chama-se fase inicial. Fase é radiano. Fase é radiano. Então, esse termo inteiro aqui, que está aqui dentro do cosseno, eu também posso chamar de φ. Φ. Φ é igual a φ0 mais ômega 0t. Então, essa equação também poderia ser escrita assim, igual a zero cosseno de φ. Cosseno de φ. Sabendo que φ é φ0 mais ômega 0t. Tá? Então, essa é a equação da posição. Em qualquer instante que eu quiser, eu posso saber onde está o móvel. Ele vai oscilar entre dois extremos, mais a zero, menos a zero. Por exemplo, mais 40 centímetros, menos 40, fica oscilando aí. Mais 1 metro, menos 1 metro. Depende do sistema que eu tenho aí, tá certo? Tudo bem? Agora, este corpo que está oscilando, ele tem velocidade. Se ele está se movendo, ele tem velocidade. A posição dele está variando com o tempo, tá? Então, vamos obter a equação da velocidade. O que é velocidade, pessoal? O y para nós é a posição, porque é o y vertical, né? O que é velocidade? Velocidade é a variação da posição com o tempo. Como aqui na mola nós estamos considerando o eixo y, eu vou chamar dy dt. dy dt. dy dt. dy dt, eu também posso chamar de y', mas aqui no nosso curso, em vez de chamar de y', como vocês chamam no cálculo, eu vou chamar de y ponto, é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa, y ponto. Mas esse ponto aqui não é uma sujeirinha, não, é uma derivada, é a variação da posição com o tempo. Então, todo o corpo. Por isso que a velocidade é um conceito relativo, depende do referencial. Então, por exemplo, você está aí deitado numa rede ali, na boa, né? Você está em repouso. Está em repouso em relação à árvore, à rede, à casa. Mas em relação ao Sol, vamos por hora. A Terra é um bólido que se move em torno do Sol e demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa. Então, nós estamos embarcados na Terra com alta velocidade, altíssima. Os corpos celestes aí, eles se respeitam, né? Nós temos quais? Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Esse pessoal todo aí está girando ali. Só que um não põe a cara com o outro aí, né? E tem também a Terra, também tem um satélite que é a Lua, que gira em torno da Terra, certo? E gira em torno de si mesmo. O giro em torno de si mesmo não é 24 horas, né? O giro em torno da Terra demora 28 dias, a Lua, né? Tem lua cheia, lua crescente, minguante, lua nova, né? Que influenciam as marés, etc. Então, aqui nós temos a velocidade, dy dt, y ponto. Então, ó, agora vamos pegar o cálculo aí que vocês aprenderam. Vamos derivar esta função aqui em relação ao tempo. Então, qual vai ser a velocidade? Qual a derivada do cosseno? Vamos lá, pessoal. Quem lembra ainda?
Põe aí no chat, qual é a derivada do cosseno? Vamos ver se alguém ainda tem lembrança. Qual a derivada do cosseno em relação ao tempo? Ninguém? Então, a derivada, como ninguém está falando, a derivada, se eu tenho assim, ó, Z, a fórmula do cálculo, Z igual cosseno de U. Cosseno de U. Então, eu quero derivar essa função. A derivada de Z é Z'. Pessoal, vocês estão me escutando? Alguém diga alguma coisa aí. Sim? Sim, pro. Tá bom, então. Porque às vezes cai a internet, o negócio. Então, olha, para quem não... Eu vou pôr aqui, ó. Se Z é cosseno de U, Z', que é a derivada, é menos o seno de U, menos o seno de U, tá? Vezes o linha. Vezes o linha. Essa é uma fórmula. Se não aprenderam ainda, vocês vão aprender no cálculo. A derivada do cosseno é menos o seno vezes a derivada do U. Aqui no nosso caso, quem que é o U aqui? Ó? Isso aqui é o U. Certo? Isso aqui é o U. O U vale ômega 0T, ômega 0T, mais φ0. Tá? Bom, como é que derivam? Esse T aqui não tem expoente 1, então qual seria a derivada U'? Qual a derivada de ômega 0 vezes T? Você pega esse 1 aqui, multiplica pelo ômega 0 e abaixa 1 aqui. 1 vai ser 0. Então fica ômega 0. Né? E qual a derivada de uma constante? A derivada de uma constante é 0. Tá? Então, o linha vai ser igual a ômega 0. Então, vocês guardem essa fórmula para saber que a derivada do cosseno é menos o seno de U. Não é só isso. Vezes ainda a derivada do arco. U'. Essa linha aqui estou usando como ponto. Então, U é o que está aqui dentro, aqui, ó. Ômega 0T mais φ0. U' é a derivada dessa função. Isso aqui é uma função fácil de derivar. Como é que eu derivo? Aqui não tem expoente 1. Eu pego 1 vezes ômega 0 e abaixo 1 do expoente. Quer dizer, é 1 menos 1, 0. Vai ficar t elevado a 0, que é 1, desaparece. E a derivada de uma constante? Tá? Então, olha. Eu tenho aqui y. Y é igual a 0 cosseno de ômega 0t mais φ0. Eu quero achar a velocidade. Vou derivar essa função em relação ao tempo. Então, a primeira coisa, qual é o derivado do cosseno? Olha aqui embaixo, aqui, ó, menos o seno. Certo? As constantes que estão aqui na frente permanecem. Menos o seno. Só isso? Não. Vezes a derivada do que está aqui dentro, aqui no arco. Eu fiz aqui, ó. Dá vezes ômega 0. Por isso que apareceu esse ômega 0 aqui, ó.
Tá? Muito bem. Eu posso organizar isso aqui, pôr esse ômega zero para cá. Então, fica assim, ó. Vou só ordenar aqui. Eu vou pegar esse ômega zero que está aqui e pôr aqui na frente, ó. Então, a velocidade do movimento harmônico simples é dada por essa função aí, ó, menos a zero, que é a amplitude, ômega zero, seno de ômega zero t mais φ zero. Pessoal, tudo bem? Então, ó, nós temos duas equações já. A posição e a prática do movimento harmônico simples. Isto é, eu sou curioso, quero saber, num dado instante, onde está o móvel? Qual sua velocidade? Qual sua aceleração? Se eu souber essas três grandezas, eu sei a cinemática desse corpo. Como é que é o movimento dele. Bom, agora eu tenho a velocidade, eu quero saber a aceleração. Para saber a aceleração, eu derivo a velocidade em função do tempo. A aceleração, ó, é a variação da velocidade com o tempo. É dv dt. Quando você anda aí pela rua e tal, você tem aceleração, porque a sua velocidade desvia, vai mais devagar, para por causa do farol, anda de novo, quer dizer, a sua velocidade está variando com o tempo de um modo qualquer. O carro, ele tem um dispositivo chamado acelerador, certo? Quando você pisa no acelerador, você varia a velocidade, você vê lá o ponteiro da velocidade aumentando. Aí você fala, tira o pé, cara, tem radar aí, não sei. Então, você tira o pé, você está diminuindo a velocidade, mas está variando. Tá? Ela pode variar aumentando, pode variar diminuindo. Né? Por isso que aquele pedal lá chama-se acelerador. É um variador da velocidade com o tempo. Então, vamos ver. Agora, a função que eu tenho não é mais cosseno, mas sim seno. Qual a derivada do seno? Vai, põe aí no chat aí. Qual a derivada do seno? Ninguém? Então, se eu tenho assim, eu tenho certeza que vocês sabem, não é que vocês estão envergonhados. Então, eu tenho assim, ó, vamos supor uma outra função que W é igual ao seno de x. Qual a derivada? A derivada ômega linha. Derivada do seno é mais o cosseno de x, vezes x', vezes a derivada do ar. Então, a derivada do seno é mais o cosseno. Então, aqui eu tenho, tá vendo que eu tenho seno aqui? Seno. A derivada do seno vai ser mais o cosseno, vezes a derivada do ar. O que está aqui dentro, derivando, está aqui feito aqui, ó, da ômega zero. Então, vai aparecer mais um ômega zero fora aí. Então, derivando a equação da velocidade, que é essa, em função do tempo, nós vamos ter a aceleração. Então, a aceleração é y 2 pontos, 2, que é a segunda derivada.
Então, fica menos A0, ômega zero, o que era seno vira mais cosseno, vezes ômega zero, que é o que está aqui dentro, que é a derivada do ar. Então, agora eu tenho aqui nessa equação 2 ômega zero, um aqui na frente e o outro aqui no fim. Posso juntar os dois. E vai ficar o quê? Y2 pontos é igual a menos A0, ômega zero ao quadrado, cosseno de ômega zero t mais φ0. Então, vocês têm aqui na tela, em azul, as 3 equações horárias do movimento harmônico simples. Posição, velocidade e aceleração. Tudo bem? Ótimo. Vamos colocar as 3 juntas aí. Vamos obter mais alguma informação agora. Vamos obter uma relação entre a elongação e a aceleração. Elongação é quanto a mola está deformada. Então, o y é igual a zero, cosseno de ômega zero t mais φ0. Qual a aceleração? Acabamos de ver. Menos A0, ômega zero ao quadrado, cosseno de ômega zero t mais φ0. Eu vou dividir a aceleração pela elongação. Dividir essas duas equações aqui. Então, estou demonstrando mais uma formulinha. Y, 2 pontos, é esse numerador aqui, ó, que é igual a isso. Certo? E Y é igual a zero. Então, vocês estão vendo que tem coisas iguais, igual a zero, cosseno, né? Então, eu vou ter, olha, posso cortar o A0, posso cortar o cosseno. O que sobra? Fica menos. Então, o y 2 pontos vai ser igual a menos, esse menos está aqui, ômega zero ao quadrado, que é que sobrou aqui, vezes esse y que vem para cá. Ó. Esse y vai para cá. Então, essa é uma relação. Por exemplo, se no problema ele dá a posição é tantos metros, qual a aceleração? Em vez de usar as equações que nós vimos aí, eu vou direto por aqui, é um atalho, é o caminho das pedras, né? Certo? Então, essa é uma relação que nós vamos usar nos exercícios. Como esse material eu enviei para todos, alguém não tem esse material? Eu mandei para a Isabela Franzão, para o Lucas Expedito da Silva e para o Jonathan de Oliveira. Então, eu mandei esse arquivo, certamente eles repassaram para vocês, mas se alguém não tiver, vocês procurem esses colegas aí. Certo? Vocês podem ter esse material disponível aí. Tudo bem? Agora, uma outra relação entre a elongação e a velocidade. Então, a elongação, y igual a zero, cosseno de ômega zero t mais φ0. Velocidade, y ponto, a equação anterior, é a derivada dessa, a derivada do cosseno é menos o seno, vezes a derivada do ar. Eu vou chamar esta soma aqui de φ, ó, né? φ, e vamos elevar ao quadrado. Eu vou substituir essa soma por φ. Então, y ao quadrado é igual a A0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Isso aqui a gente pode chamar de φ. E aqui também é de φ. Depois, y ponto ao quadrado. Aqui tem menos A0.
menos ao quadrado dá mais, né? Mais a zero ao quadrado. Ômega zero ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Agora vamos juntar esses dois. Vamos dividir y, passar esse a zero para lá. Vai ficar cosseno ao quadrado de φ. Depois, vamos pegar esse a zero, ômega zero a zero ao quadrado aqui e passar para o primeiro membro. Então vai dar cosseno ao quadrado de φ e seno ao quadrado de φ é igual a isso. Professor, Oi. tudo bom? Tudo bem. Uma dúvida. Você sabe me explicar o porquê que a relação sempre se dá da posição sobre a aceleração ou sobre a velocidade e não o contrário? Poderia ser. Ou indifere? Poderia ser o contrário também. Mas chega no mesmo resultado? Chega no mesmo resultado. Entendi. Tá? Obrigado. Nada. Aqui o chat estava meio empacado aí. Então, agora vamos somar essas duas relações aqui, ó. Tá? Seno ao quadrado, vamos somar essas duas aqui. Vai ficar assim, y ao quadrado sobre a zero ao quadrado, mais y ponto ao quadrado sobre a zero ao quadrado, ômega zero ao quadrado, igual seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de φ. E aí, pessoal, essa relação aqui é manjada, hein? Quanto dá isso aqui? Relação 1. Muito bem, Isabel. 1. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Tá? Professor, volta no slide anterior, por favor. Pois não. Tá aí. Obrigado. Pode voltar lá. Tá. Você tem esse material? Tem, professor, mas é que eu gosto de copiar. Tá bom. Fixa mais, né? Então, essa relação aqui dá 1. Então, agora vamos reduzir ao mesmo denominador aqui, olha. Qual é o mínimo múltiplo comum aqui? A zero ao quadrado, ômega zero ao quadrado. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mais y ponto ao quadrado. Né? Então, fica y ômega zero ao quadrado mais y ponto. Esse aqui sobe, multiplica aqui pelo 1. Vamos isolar o y ao quadrado. Passa isso aqui para cá. Então, fica y ponto ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado, raiz quadrada de a zero ao quadrado menos y ao quadrado. Eu posso extrair a raiz quadrada aqui dos dois lados, né? E fica assim, a raiz quadrada de y ponto ao quadrado é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado vezes a raiz quadrada de a zero ao quadrado, a zero ao quadrado, menos y ao quadrado. Isso aqui dá y ponto, que é a velocidade, né? Isso
Isso aqui é y ponto. Y ponto é a velocidade. Que é igual a ômega zero. Ômega zero vezes a raiz quadrada de A zero ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é uma relação também entre a velocidade e a posição. E a gente usa bastante nos exercícios. Então, agora se eu pegar aqui a equação diferencial, my dois pontos mais ky igual a zero. Então fica m vezes y dois pontos, essa aqui é a aceleração, mais k, o y é a zero, cosseno de ômega t igual a zero, tá? Posso pôr em evidência o quê? A zero cosseno de ômega zero t mais x zero, eu vou pôr em evidência. Aí ele sai daqui, fica, né, menos m ômega zero ao quadrado mais k. Então, menos m ômega zero mais k igual a zero. Daqui eu vou tirar ômega zero. Que é a constante elástica da mola, pode ser dado por essa expressão aqui. Ou ômega zero ao quadrado é K sobre M. Também bastante usado isso aqui. Ou, deixa eu tirar daqui. Ômega zero é a raiz de K sobre M. Quer dizer, se eu conhecer a constante elástica de uma mola e conhecer a massa que eu penduro lá, eu posso achar a pulsação das oscilações. Essa forma vai ser bastante usada também, tá? Período e frequência. Ômega zero é a raiz de K sobre M. E ômega zero é 2π vezes a frequência. Então, 2π vezes a frequência igual a raiz de K sobre M, igualando, né? Daqui sai que a frequência é 1 sobre 2π raiz de K sobre M. Então, nesses movimentos oscilatórios, eles são periódicos. Então, isso é frequência. O que é frequência? É o número de vezes que ele oscila, né, por segundo, que oscila por segundo. Se mede em hertz. Tá? E o período é o inverso da frequência. Então, o período é 2π raiz de m sobre k. Pode falar. Você consegue explicar novamente essa passagem? Eu entendi a parte da substituição, mas essa parte aqui de baixo, onde você já começa com o A0, né, que é o prolongamento, eu já não entendi. Porque aqui, ó, na parte de cima, onde tem um K multiplicando o Y, né, que você substitui a equação, não deveria ter um colchete também? Que o K não vai multiplicar toda a outra equação? Em cima. Mais um pouco. Isso, nessa segunda. Depois do sinal de mais. Então, ó, o M. No lugar do Y dois pontos, eu vou colocar a aceleração. Boa, tranquilo. Depois continua aqui, mais... Isso. K. Ó, isso. Isso aqui é o Y. Mas como está multiplicando, não precisa colocar colchete. Tá, que já tem... põe um colchete. Poderia pôr, mas não é necessário porque é vezes, né? Tá. Para essa equação de baixo, só fez uma distributiva, é isso? Não, foi posto em evidência. O que é comum para essas duas aqui, ó? A zero cosseno ômega zero t
E aqui, A0, pula esse aqui, cosseno. Então, você pega esse A0 cosseno, põe em evidência. Divide essa expressão toda por isso, sobra menos A0. Menos M, né? Menos M, ômega 0 ao quadrado. Ah, entendi. Boa, boa. Obrigado, professor. Nada. Foi posto em evidência A0 cosseno de ômega 0t mais φ0. Aqui. E o resto veio para dentro, que é o M, ômega 0 ao quadrado, menos, e mais esse K aqui. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que essa multiplicação aqui dá zero. Para que um produto seja zero, ou a zero cosseno é zero, ou esse aqui é zero. Se um dos dois fatores for zero, vai dar zero. Esse aqui não é zero, que é a posição, então esse termo deve dar zero. Para que essa multiplicação aqui dê zero. Tá? Tá entendendo? Quando você tem uma multiplicação que dá zero, ou pode ser um fator é zero, ou pode ser o outro. Então, ou esse fator é zero vezes qualquer coisa que dá zero, ou ele não é zero, mas esse aqui é zero. Tá? Então, é esse que interessa para nós. Esse fator aqui sendo zero, esse produto aqui dá zero. E daí a gente tira essa constante aqui, que o K passa esse aqui para o segundo membro. É M ômega 0 ao quadrado. Então, essa constante elástica da mola, que em muitos problemas, eu posso achar o K por aqui. Continuando essa equação, ó, passa o M para lá dividindo. Fica ômega 0 ao quadrado igual a K sobre M. Extrai a raiz quadrada. Então, ômega 0 é a raiz de K sobre M. Então, essa é uma forma muito utilizada. Qualquer uma delas são equivalentes, né? Elas são equivalentes. O que é período? O período é o tempo para que o fenômeno se repita integralmente. Se eu tenho uma mola oscilando, eu pego um ponto lá em cima, ele chegou lá em cima, então eu começo. De lá de cima ele vai lá embaixo e volta de novo lá em cima. Um período. Vai e volta, 2, vai e volta, 3. É o tempo para ir e voltar. Período é isso. O que é frequência? É o número de vezes que o fenômeno ocorre por unidade de tempo. O que é a frequência do aluno na escola? É quantas vezes ele vai na aula, né? Por semana, por mês, por semestre, né? E isso é controlado aí pelo MEC, né? Tem que ter 75%, né? Então, o período é 2π M, a raiz de M sobre K. E também, às vezes, a gente usa 2π sobre ômega 0. E a frequência é o inverso do período. Agora, se eu já tiver o período, né, é só inverter o número, o resultado. Tá? O período e frequência são inversamente proporcionais. Aqui tem os gráficos, né? Y em função do tempo. Vai dar uma cossenoide aqui. Ó. Velocidade em função do tempo, dá uma senoide. Aceleração em função do tempo, uma cossenoide. Então, são os gráficos da posição, da velocidade e da aceleração. Agora vamos fazer um exercício. Tá. Uma partícula executa movimento harmônico simples, que muitas vezes a gente chama de MHS, certo? MHS, movimento harmônico simples, que segue essa função aí. Segundo essa equação, Y, que é a função horária, é igual a 4 cosseno de π sobre 4t mais π sobre 3 SI. O que é SI? SI é Sistema Internacional de Unidades.
O Davi, você quer que volte? Vamos voltar lá, então. Fala. Aqui eu tenho o gráfico da posição em função do tempo. Isso aqui é uma cossenoide. Aqui a velocidade é seno, né? Então, uma senoide. E aqui volta a ser cossenoide. A período de frequência está aí. Davi, qual é a dúvida? Ah, você queria anotar, né? Tá bom. Tá resolvido? Pode passar para frente? Então vamos lá. Vamos resolver um exercício sobre esse assunto. Então vamos lá. Uma partícula executa movimento harmônico simples segundo a equação horária. Y igual a 4 cosseno de π sobre 4t mais π sobre 3. Sistema internacional é o MKS, metro, quilograma, segundo. Então, as distâncias vão ser em metros e o tempo vai ser em segundos. Tá? O que ele quer saber? Qual a amplitude do movimento? Qual a pulsação? Qual a fase inicial? Qual o período? Qual a frequência? Vamos colocar a equação do movimento aqui em cima. Fica assim, y é igual a A0, né? Igual a A0, cosseno de ômega 0t, cosseno de ômega 0t, mais φ0, mais φ0. Tem um ditado popular que diz o seguinte: o pior cego é aquele que não quer ver. Então, essa equação, quem souber ver, né, já escreve direto. Por exemplo, ele pede assim, qual é a amplitude? Então, vamos comparar aqui. Muito bem, Isabel. A amplitude vai ser 4, olha aqui, ó. Vamos comparar. Então, amplitude A0 é igual a 4 metros. 4 metros. Agora, qual a pulsação? É só olhar. Vamos ver que tem olho de lince. Muito bem. Π sobre 4. Então, ó, ômega 0 equivale a π sobre 4. Ó. Tá? Então, ômega 0 é igual a π sobre 4. Como saber se é em metros? Esse SI que está aqui, olha, SI significa Sistema Internacional de Unidades, que é metro, quilograma, segundo. Se fosse centímetro, seria CGS, centímetro, grama, segundo, tudo bem? Então, esse SI que está aqui, que me diz que é metro. É vero? Então, ômega 0 vai ser igual a quanto? Ômega 0 é igual a π sobre 4, π sobre 4, radianos por segundo. Radianos por segundo. Tudo bem?
Pedro Mesquita, você entendeu por que é metro e não é centímetro? Porque está escrito aqui, ó, no enunciado SI. Esse SI que significa Sistema Internacional de Unidades, que é MKS, metro, quilograma, segundo. Tá? Nada. Então, ômega zero. Agora, a galera inteira. Quanto vale a fase inicial aí? Isso. Quem mais sabe quanto vale a fase inicial? Isabela já matou, quem mais? Então, o φ0 vale π sobre 3. Certo? Então, φ0, que é a fase inicial, é igual a π sobre 3. π sobre 3. Isso aqui está em radianos. E quanto seria em graus esse ângulo aqui? Quais são as unidades de ângulo? Ômega zero é a pulsação. É a pulsação. Eduardo, o que é esse 60 aí? Ah, 60 graus, tá certo. Então, π sobre 3 radianos equivale a 60 graus, tá certo? Muito bem. Ômega zero que está aqui chama-se pulsação do movimento. Pense no coração. Pulsação. Pá, 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 pá. Ah, parece que está em movimento harmônico. Depois, agora ele quer saber o período e a frequência. O período, eu não tenho aqui o K nem o M. Então, o período T0 é igual também a 2π sobre ômega zero. Aquela forma de lá, a gente substitui ômega zero pela raiz de K sobre M. Então, em vez de eu colocar vezes K sobre M ou M sobre K, eu vou pôr ômega zero. 2π sobre ômega zero, uma fórmula. Porque eu não tenho a constante elástica da mola e nem tenho o K da mola. Então não dá para sair por aí, tem que sair por outro lado. Como eu tenho ômega zero, eu coloco ele aí e acho o período. Vamos ver, engenheiros, quando dá esse período aí? Então o período vai ser 2π. Isabela hoje está matando todos, hein, Isabela? É 2π sobre ômega zero. E ômega zero é π sobre 4. Π sobre 4. Cancela o π. Vai lá, mais gente aí, vamos ver, põe no chat aí, quando dá essa conta aí. Professor, Oi. esse cálculo que a gente está fazendo, ele é o mesmo cálculo da corrente, né? Não, é que a corrente elétrica alternada, ela é também um movimento harmônico simples, né? E tem um... Segue a mesma lei, Perfeito. tá certo? Então, 8 segundos. 8 segundos. Ah, mas agora eu tenho um período. E como é que eu acho a frequência? A frequência é o quê? O inverso do período, não é isso? Frequência
É o inverso do período. Então, é 1 sobre 8. 1 sobre 8. Se a gente quiser, também pode fazer a continha aí. Quanto dá? 0, 125. Muito bem, Wesley. 0,125. Agora, a frequência é medida em hertz. Hertz, Frank Hertz. O engenheiro aí. HZ. Hertz é muito conhecido. Você escuta a rádio aí, tantos megahertz, kilohertz, AM, FM. Hertz, frequência. Tudo bem? Tá claro, pessoal? Muito bem. Esse é o item A. Item A. Agora vamos ver o item B. O item B, ele quer saber qual é a posição, aceleração, no instante 8 segundos. São as funções horárias. Eu quero saber a posição quando é 8 segundos. Então, vamos pegar a equação dada aqui. Ó. Y igual a 4. Y igual a 4. Cosseno de π sobre 4 π sobre 4 vezes t, o t é 8 vezes 8, mais π sobre 3. Mais π sobre 3. Π sobre 4 vezes 8, né, porque o tempo é 8. Eu posso calcular para qualquer tempo. Neste exercício, ele pediu para t igual a 8. Então, eu vou botar 8 aí. Então, vamos fazer essas contas aqui. Como é que fica isso aqui? 4 cosseno. Quanto que dá isso aí? 8,4 dá 2. Então, isso aqui dá 2π, certo? 2π mais π sobre 3. Então, é igual a 4 cosseno. Eu não posso somar fração assim com denominadores diferentes. Eu tenho que reduzir ao mesmo denominador, né? Qual é o denominador? É 3, né? O mínimo múltiplo comum é 3. Então, fica assim. 3 dividido por 1, aqui embaixo tem 1. Aqui. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2, 6π. 6π mais π.
mais π. Certo? Então, isso é igual a 4 cosseno de 7π sobre 3. 7π sobre 3. Bom, agora chegou a hora de pegar a calculadora, né? Então, fica 4 vezes. Só que é o seguinte, a calculadora, os ângulos pode ser medido em graus ou em radianos, e também em grado. Grado eu nunca usei na minha vida, acho que, mas em toda a calculadora tem esses 3 aí. Então, vocês apertem aí mode da calculadora e escolham grado. 2π, né? A calculadora tem que estar em radianos. Vocês vão fazer assim, qual é o cosseno de 7π sobre 3? Mas você põe assim, cosseno, abre parênteses, 7 vezes π, dividir por 3, fecha parênteses, igual. Vamos ver quem acerta aí. Não é 2 radianos. Bruno, você não está colocando calculadora em radianos. Mas o π... agora sim, Eduardo. Eduardo matou aí. Isso aí dá 0,5 quem fizer certo. Cosseno de 7π sobre 3 dá 0,5. Calculadora em radianos. Isso, João. 4 vezes 0,5 dá 2 metros. Então, ele está perguntando assim. Você pode fazer de uma vez só. Tá? Não, dá para fazer de uma vez só. Eu só estou fazendo devagarzinho aqui porque tem gente que tem dificuldade. Mas isso aqui joga tudo que a calculadora moe tudo e já dá o resultado. Mas tem que dar 2 metros. Se ela der outro valor, está errado. Eu estou alertando para colocar para colocar em radianos a calculadora. Então, isso é uma coisa importante. 4 vezes 0,5 dá 2. Aqui tem o caminho das pedras. Já viram falando no caminho das pedras? É isso aí, Pedro. O caminho das pedras é o seguinte, é aquele caminho mais fácil, né? O cara anda sobre a água e tal, mas com essas pedras que estão embaixo. Então, ó, aqui tem assim, cosseno de 2π mais π sobre 3. 2π é uma volta completa na circunferência. Você tem a circunferência trigonométrica. Né? Começa aqui de 0. Depois de uma volta dá 2π radianos, que é 360 graus. Então, ó, as voltas completas podem ser descartadas. Ó, estou ensinando um caminho. Está vendo esse 2π aqui? 2π é uma volta completa, então eu posso jogar ele fora. E fazer assim, cosseno de π sobre 3 só.
Porque eu andei 2π, uma volta completa, e mais π sobre 3 aqui. Então, cosseno de π sobre 3. Calculei quando dá o cosseno de π sobre 3. Em vez de calcular 7π sobre 3, também dá para fazer pelo caminho das pedras, jogando fora isso aqui, dá 0,5 também. Então, voltas completas podem ser descartadas. Mas se eu gosto de fazer tudo certinho, dá certo também. Evolui. Porque o cara fala assim, bom, para fazer isso eu tenho que fazer aquilo. Nem ferrando, eu não vou fazer assim. Eu vou achar um caminho mais fácil. E assim vai evoluindo a humanidade, né? É o cara que acha o mais fácil, outro acha mais fácil, e a coisa vai evoluindo. E assim também é isso. Agora, se fosse 3π aqui, eu não posso cortar. Só posso cortar quando é número par, 2π, 4π, 6π, 8π, assim por diante. Certo? Porque quando for valor ímpar, não. O que eu poderia fazer, vamos supor que fosse 5π aí. Eu pego 4π e jogo fora, e sobra um π ali, para somar com o outro. Tá certo? Então, qual a posição do móvel no instante igual a 8? Resposta: está na posição 2 metros. Esse movimento oscila entre mais 4 e menos 4. Então, 2 está razoável. Agora, se encontrar aí 50, errou. Algum lugar foi, né, houve erro. Tem que ser lógico isso aí, né? Esse movimento oscila entre mais 4 metros e menos 4. Para nós deu mais 2, quer dizer que ele está na metade. Bom, a aula terminou aí. Bom, pessoal, a gente continua na próxima aula. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, não tenham vergonha, pergunte que eu não tenho pressa. Eu explico de novo e tal. Falou? Então, se ninguém mais tem perguntas, eu vou na aula que vem, na próxima aula eu termino esse exercício, tá? Agora, se vocês quiserem ir fazendo, também é bom. Mas eu vou devagarinho, sem pressa. Boa noite a todos, bom fim de semana, durmam bem, comam bem e se cuidem, né? Você faz assim, primeiro você põe radiano na calculadora, apertando a tecla Mode. Aí você põe cosseno, abre parênteses, π. Na calculadora tem um π. Se você puser Shift, e lá embaixo, onde está escrito ESP, tem um π embaixo. Ou senão você sabe de cor, é 3,14. 3, dividir por 3, fecha o parênteses igual. Vê se você consegue aí, João. Calculadora em radianos, primeiro. Depois você faz cosseno, abre parênteses. π dividido por 3, fecha o parênteses. Igual. Faz aí. Bom. Conseguiu, João? Calculadora tem que estar em radiano. Você aperta a tecla Mode e escolhe Rad 2. Então, aperta Mode. Qual a calculadora que você tem aí? Essa Cássio? HP. Eu não mexo com HP, mas é 10S, mas dá para fazer também.
Teria que ver no manual aí. Não, esse 2 é da Cássio. Agora eu não sei se na HP é 2, né? O radiano é 2, mas tem um lugar que dá radiano ali na HP. Primeiro você põe a radiano, depois o Erison. É molde 2 vezes. Tá bom. Bom, pessoal, uma boa noite e até a próxima aula. Bom fim de semana. Até. Eu vou stop share. End